Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em algo um pouquinho diferente do nosso formato habitual. Um pouco, né? Em vez daquela pilha de artigos, de textos, a nossa fonte hoje é a transcrição de um vídeo do YouTube. De um canal com um nome bem sugestivo, aliás. Exatamente, Poesia para Envenenados. E o vídeo inteiro se dedica a analisar, a desvendar uma única imagem, uma escultura. O que já é fascinante. Uma imagem só. Pois é. Então, a nossa missão aqui é seguir essa trilha de interpretação, sabe? Entender como é que uma obra de arte pode, de repente, virar um espelho da nossa própria complexidade. Um espelho que nem sempre é muito confortável de olhar, né? Com certeza não. A imagem em si, bom, à primeira vista ela parece uma figura religiosa. Talvez a Virgem Maria, algo assim. Sim, tem o gesto clássico. Isso, as mãos postas em oração. Mas isso é só o primeiro olhar. Porque aí você foca e percebe, ela tem múltiplos rostos. E aí a coisa toda muda. Muda completamente. Ok, vamos tentar desvendar esse quebra-cabeça. Vamos lá. A primeira coisa que te pega, e o autor da análise, o Leandro, aponta isso muito bem, é o que ele chama de signo estabilizado. É um nome técnico, né? É um nome técnico, mas a ideia é super simples. É aquilo que a gente sente na pele. Você bate o olho naquelas mãos juntas e seu cérebro já completa a frase. é fé, é devoção, é recolhimento. Exato. É um porto seguro, um chão familiar que a obra te oferece para começar. É a risca perfeita, não é? A arte te oferece um vem cá, você conhece isso aqui. Nossa cultura ensina a gente a ler esses símbolos quase que instantaneamente. É um atalho mental. É um atalho. E o que eu acho genial na obra é que ela usa justamente esse atalho, essa zona de conforto, para te preparar o bote. Nossa, perfeito. Ela te acalma para depois, pum, te puxar o tapete com toda a força. E o tapete é puxado com força, porque logo depois das mãos você sobe o olhar e... Ué, cadê? O rosto único, sereno, que a gente espera, Não está lá. não está. No lugar tem uma multidão. São 3 rostos em cima, um mais embaixo, e todos, absolutamente todos, de olhos fechados. Nenhum deles te olha de volta. Nenhum. E isso é um choque, porque assim, toda a iconografia cristã que a gente conhece é sobre a unidade, um corpo, uma figura, uma identidade clara. E essa escultura chega e basicamente diz, não, a identidade é um condomínio. E às vezes meio barulhento. Exato. E o texto faz uma ponte disso para nossa vida de um jeito que chega a ser desconfortável, sabe? Sei. Ele joga umas perguntas no ar, tipo, a pessoa que você é numa reunião de trabalho super formal é a mesma que está em casa de pijama falando sozinha? Claro que não. A versão que você monta com todo o cuidado para o Instagram, ela é a mesma que existe nos seus pensamentos mais caóticos antes de dormir? Nem de perto. É isso. E a escultura parece que pegou todas essas nossas versões, esses eus que raramente se encontram, e colocou todos no mesmo corpo para ver o que acontece. E se a gente for um pouco mais fundo nisso, a fonte menciona um conceito da análise de discurso que cai como uma luva aqui. Qual? A ideia de que a gente nunca é a fonte original de quem a gente é. Não existe um eu puro, sabe? Intocado. Nós somos feitos de retalhos. Atravessados por outras vozes. Exatamente. Somos atravessados pelas vozes dos nossos pais, pelas memórias, pelos livros, pelos discursos que nos cercam. Então, esses múltiplos rostos não são só versões de nós, como se fossem máscaras que a gente troca. Certo. Eles são as próprias vozes que nos constituem. A nossa identidade não é um monólogo, é um coro, uma polifonia constante. Um coro. Sim, alguns cantam afinado, outros gritam, outros sussurram. Gostei disso. Um coro. Porque um coro tem harmonia, mas também tem dissonância. E a escultura parece explorar essa dissonância ao máximo. Com certeza. E isso me leva para os detalhes, porque é neles que a confusão se instala de vez. A coroa, por exemplo. A coroa é incrível. De longe, parece uma auréola, né? Um sinal de santidade. Mas aí você chega perto e... aqueles pontinhos podem ser qualquer coisa. Parecem projéteis, pequenas balas. Ou espinhos.
E a análise pergunta: o que você está vendo aí? É iluminação divina ou é um martírio violento? É a santidade ou é o sofrimento que vem antes dela? Isso. E a resposta que a obra dá é sim. É as duas coisas. E é essa recusa em dar uma resposta fácil que torna a imagem tão potente. Ela não te deixa relaxar numa interpretação só. De jeito nenhum. Ela te força a ficar nesse lugar instável, essa oscilação, como diz o texto. E isso diz muito sobre como os símbolos funcionam na nossa cultura. Como assim? Nenhum símbolo é puro. Uma cruz para um cristão é salvação. Para um historiador do Império Romano, era um método de tortura brutal. Os significados estão sempre em disputa. Entendi. A coroa não é ou sagrada ou violenta, ela é sagrada porque é violenta e violenta porque é sagrada. A força dela está nessa tensão que nunca se resolve. Essa ideia de tensão que não se resolve, ela está em todo lugar na escultura. Se a gente descer o olhar de novo, Para o rosto de baixo. isso é aquele que está sendo tocado pelas mãos. A mesma ambiguidade. À primeira vista parece um gesto de amparo, de cuidado, Sim, de acolhimento. mas, se você olha de novo, não poderia ser um gesto de controle? De silenciamento? Nossa, total. Como se as outras pessoas estivessem dizendo para essa aqui: calma aí, fica quieta. Agora não é a sua vez de falar. É a mesma lógica da coroa, só que aplicada às nossas próprias partes internas. Todos nós temos versões de nós que precisam ser acolhidas, Sim, mas também temos versões que às vezes precisam ser contidas. A nossa parte mais vulnerável, talvez, ou a mais selvagem, a mais impulsiva. e a escultura não dá resposta. Não, ela só materializa a pergunta: esse gesto é de um cuidador ou de um carcereiro? E a resposta talvez mude dependendo do dia em que a gente olha para ela. E sabe uma coisa que me passou batido no começo, mas que agora parece, assim, a chave de tudo? O quê? Todos os olhos estão fechados. Sim. Não tem troca com o mundo exterior. A figura não está nos vendo. Todo o drama, todo esse conflito, essa multiplicidade está acontecendo tudo do lado de dentro. É um universo interior em ebulição. Totalmente. E esse é o convite final da obra, não é? Ela vira as costas para o espectador e aponta para dentro de si mesma. E, por consequência, nos força a apontar para dentro de nós. E o que a gente encontra quando faz esse mergulho? A análise sugere que não é um silêncio zen, um lugar de paz. O que se encontra é justamente essa multiplicidade, esse conflito. E aí vem uma ideia muito poderosa do texto. Que é? Um arquivo. Pensa nisso. Um arquivo de memórias, de histórias, de vozes, de traumas, De alegrias também. de alegrias. A gente não é uma coisa compacta e definida. Somos uma biblioteca inteira com corredores que a gente nem sabia que existiam. Uau! Um arquivo. Isso muda tudo. Porque um arquivo pode ser organizado, mas na maioria das vezes é caótico. Tem coisa que a gente nem lembra que guardou. Exato. Então, depois de analisar todos esses rostos, a coroa, as mãos, a gente sai com uma sensação quase de vertigem. Não é a imagem de uma pessoa, é a imagem de uma multidão dentro de uma pessoa só. Esse é o grande soco no estômago da obra. Ela te faz voltar para aquela pergunta inicial do vídeo. Quantos rostos uma pessoa carrega? E a resposta é... muitos. Talvez infinitos. E o importante é que isso não vale só para nossa identidade psicológica, né? Vale para tudo. O texto menciona a fé. A fé também. A fé de uma pessoa também não é uma coisa única, sólida. Ela é feita de camadas. A fé que duvida, a fé que se desespera, a fé que se agarra na esperança, a fé que se sente abandonada, São todas versões da mesma fé. coexistindo muitas vezes em conflito dentro da mesma pessoa. A certeza e a dúvida não são opostas, são vizinhas de porta no mesmo condomínio interno. Então, no fim das contas, a gente volta para a imagem e ela não é mais só uma santa de gesso. De jeito nenhum. Ela virou um espelho. Um espelho que não reflete a nossa aparência, mas a nossa estrutura interna. E é por isso que a provocação final do vídeo é tão boa. É ótima. Ele pergunta, agora depois de toda essa conversa, de toda essa reflexão, olhe para a escultura de novo, você ainda vê a mesma coisa que viu no primeiro segundo? Aquela imagem de paz e devoção? Ela ainda se sustenta. Ou algo fundamental na sua percepção se quebrou para sempre.
É uma pergunta que fica ecoando. E, pegando carona nessa ideia que a fonte nos deu, a do sujeito como um arquivo, Sim. talvez a gente possa deixar uma última reflexão. Se a identidade é, de fato, um arquivo caótico e infinito de vozes e memórias, talvez a questão mais importante não seja apenas quantos rostos a gente carrega. Mas sim. Talvez a questão seja quem é o arquivista. Dentro de todo esse coro, qual é a voz que a gente escolhe como regente em cada momento? Qual versão de nós a gente decide amplificar e qual a gente escolhe, consciente ou inconscientemente, deixar em silêncio no fundo da estante?